Cristo seja por todos. E eu esperava, né? Como hoje é o último dia do estudo nosso do livro, mais pessoas para nós aprendermos juntos sobre a evangelização. Mas como isso não é possível e agregar a todos, feliz de vocês estar aqui nesta noite. Escolher esse ótimo lugar. Vamos meditar nesta noite sobre a evangelização dentro e fora de casa. Vocês sabem que nós tínhamos uma evangelização, os irmãos saíam para evangelizar em 3, 4, e eu ficava aqui orando até encontrar, fazendo a proteção para ele. E os nossos cultos, também domésticos, eles foram casando, né? E aí como é que se diz? Diminuindo o trabalho do Senhor. E mais coisa que, por exemplo, quando a gente faz uma visita a alguém, bem ali você faz uma oração, faz uma leitura, comenta, e ali você às vezes tem um visitante também ali além da gente, e essa pessoa participa e faz até convite para a gente, como aconteceu, fazer culto na casa dela. Nós vamos falar aqui vários meios de evangelização. O nosso tema é a evangelização dentro e fora da nossa casa. O apóstolo São Paulo, ele foi um pouco meio assim, ele deu assim, ele escrevendo a Timóteo, né, ele foi um pouco meio duro na questão das famílias na época, quando ele deu um exemplo na família, e aí ele disse: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, que é pior do que o infiel. Ele foi duro a dizer na carta de Timóteo. Mas vocês sabem que muitas vezes, uma certa vez no Paraná, uma pessoa disse para um outro psicólogo: se você não converter, você vai para o inferno. O homem ficou com medo e converteu, segundo ele, né? Segundo a pessoa. Às vezes você dá sermão só de flores, tem uma alma preciosa, você é amado por Deus, e aí fica por isso mesmo, você não falou nada, você só elogiou ele. Então aqui o apóstolo ele foi duro mesmo, e de fato, se a gente não tiver cuidado da nossa família, como nós vamos falar algo para as pessoas que estão de fora? Aí ficamos, conforme ele diz, pior do que o infiel. Eu ouvi falar do Evangelho, eu era muito novo, mas eu já falei para vocês, mas vou testificar porque foi uma vontade de Deus. Eu deixei a idolatria, eu tinha mais ou menos 8 anos, sem conhecer a Bíblia. Eu deixei de confessar com as mesmas idades, o uso racional, pensar, porque o sacerdote ele disse: terminou de confessar, ele vai ali no altar e pede perdão a Deus. Eu falei: sendo assim, eu
preocupado com aquilo, o negócio dos comportamentos, porte e conduta de uma pessoa. Eu pensei comigo, como é que pode a pessoa estar na igreja, sabendo do comportamento das irmãs, dos irmãos, né? Como é que pode? Então, Jó, ou melhor, Ló, diz que lá em Sodoma, ele disse que vivia enfadado das coisas que ele via e ouvia. O crente, ele tem que abominar o mal, o pecado. O crente precisa de se converter de tal maneira que ele passar nas coisas de Deus e abandonar aqui não é de Deus. Aí sim, quando nós estamos do lado de Deus, nós não ficamos quietos sem pregar a palavra de Deus. Então vamos ver aqui quem são os eleitos e quais são os seus deveres. A Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, o próprio Cristo, os profetas, o próprio Deus, coloca nós em posição importantíssima. Jesus fala para o povo que tem: vós sois a luz do mundo. E aí, no caso, vós sois o sal da terra. Vós sois ovelhas. Olha que a ovelha é um animalzinho humilde, um animalzinho muito dócil. Deus, então, nós somos elogiados, colocados em posição de animais puros, né? Então aqui o apóstolo Pedro, ele, na sua carta, aqui está, quando ele expressa dessa forma: vós sois uma geração eleita, sacerdote real, nação santa. Olha bem, povo adquirido das trevas, para anunciar, adquirido das trevas, para anunciar a virtude daquele que nos chamou. Não é? Então aqui, o apóstolo Pedro, ele disse dessa maneira: agora, anunciar, nós fomos chamados para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O salmista disse assim, quando se fala virtude, anunciar algo de Deus, o salmista disse assim: fazeis conhecidas as suas obras entre os povos. Fazei conhecido. Então, amado, Deus quer isso. Será que nós não temos hoje, quase, né? De viver e passar dos pontos de ônibus e as pessoas contando para o pecador, contando para eles as virtudes, aquilo que ele recebeu de Deus, o milagre, né? Então aqui nós temos essa incumbência de que, para que nós tenhamos esse dever de anunciar as virtudes daquele que nos chamou, as virtudes dele, que ele fez, não é isso? E o salmista diz: anunciar o que Deus tem feito, anunciar aos povos. E vamos nós aqui prosseguir no caso. Uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia, além das outras pessoas, conforme eu estou falando para vocês, eu preguei o Evangelho sem ser crente. Assim, não era batizado, mas eu ficava
Então aqui nós vamos meditar aqui sobre a decisão da mulher samaritana e o resultado da sua decisão. Ela foi pegar água naquele poço de Jacó. E Jesus aparece ali e pede água para aquela mulher samaritana. E naquele momento houve aquele diálogo que foi longe. Mas no fim de toda aquela conversa que Jesus conseguiu convencer ela no seu diálogo, ele falou de tudo aquilo que tinha acontecido com ela. E aí ela ficou crendo que realmente Jesus não era uma qualquer pessoa. E nessas alturas, no fim do seu diálogo, ela disse, Jesus disse para ela, mulher, quando ela disse para Jesus, ora, eu sei que nós esperamos o Messias. E aí Jesus disse assim, sou eu, mulher, que falo contigo. Aí ela passa a entender naquele momento que realmente ele era Jesus. Agora o bastante não é somente saber que era Jesus, mas ela se interessou a fazer alguma coisa. Ela fez uma coisa, irmãos e irmãs, que é muito difícil se fazer, principalmente nos nossos dias, que o povo está trabalhando muito. Não está tendo muito tempo. Os que trabalham, não é isso? E aqui diz assim, depois que ela descobriu que era Jesus, então ela deixou o seu cântaro, que era uma vasilha, que ela foi buscar água, e depois daí então ela deixa o seu cântaro e vai à cidade anunciar que ela tinha visto uma pessoa que seria o Cristo. Aí ela chega lá na cidade e ela disse assim, veio um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, falando para o povo da cidade. Porventura não é este Cristo? E aí, segundo os dados da palavra de Deus, no livro de João, capítulo 4, diz assim, saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele, foram ter com Jesus. E muitos dos samaritanos creram nele, ou seja, em Jesus, pela palavra dita pela mulher. Você já imaginou? Eu sozinho saio para falar que eu vi Jesus. E agora eu consigo trazer o povo, todo aquele povo daquela região, da cidade, foi lá. E aí então, ele disse, nós cremos pela palavra que foi dito pela mulher. A mulher samaritana. Então, amados, é importante quem de nós que estamos fazendo alguma coisa e agora nós largamos nosso serviço, eu vou andar por aí para falar de Jesus com alguém. A nossa recompensa é grande.
fazer uma visita nos irmãos de Pernambuco, e aí a pessoa não estava. Aí eu falei assim, eu vou ali na oficina, fazer uma visita na oficina ali do meu amigo. Vou lá fazer uma visita. Aí, enquanto os irmãos chegaram, porque estavam para a igreja, para a igreja, e quando eu fui lá com esse rapaz, conhecido meu, eu comecei a pregar para ele, perguntando para ele, como é que está congregando e tal. Ele disse, não, meu irmão, eu estou parado. E eu sei que ele teve sempre congregando. Eu fui pregando para ele ali, irmãos. Fui conversando com ele. Você sabe, é mais ou menos igual uma vez que eu contei para vocês, que tinha uma pessoa pegando coisas na rua para vender, e ele me pediu dinheiro. Eu não tinha, eu tinha tigre naquela época. Ele falou, meu amigo, eu não tenho dinheiro, mas eu vou te dar para você esse tigre aqui para você comprar as coisas. E quando você chegar lá na sua casa, você ora a Deus, para Deus te abençoar, para você conseguir um emprego. Aí ele falou para mim assim, ó, meu amigo, nem casa eu tenho. Pois é, naquela hora, em vez de ser ele que choraria, foi eu que chorei. A mesma coisa essa semana que eu fui lá desse irmão, pregando para ele, e foi indo e eu não suportei, chorei, sem vergonha de falar. E eu me deu uma emoção tão forte. Aí ele falou para mim assim, o senhor está passando mal? Né? Falei, não. O senhor quer uma água? Falei, não. Falei, ele falou, alegria. Eu senti aqui, não sei porquê, qual alegria que eu senti. Deus sabe, não é nosso. Então, amados, a pregação daquela mulher samaritana foi mais ou menos igual ao caso da decisão de Eliseu, quando Elias chama ele para acompanhá-lo. Diz que ele estava, Eliseu estava arando terra. E ali diz que ele matou uma junta de boi e deu comida para o povo. E aí depois, ele deixou tudo e acompanhou Elias para ser um profeta. Não é? Vamos prosseguir a evangelização por meio da oração. Quando a gente prega para uma pessoa, a gente precisa orar por ele. Precisa orar para que a pessoa que a gente pregou para ele, ou aquele que a gente não pregou para ele, nós vamos aprender por Jesus até agora. Então, primeiro quero dizer para os irmãos que eu já contei que uma vez, me parece, que o judeu, ele já estava em idade, não podia mais, deveria ser um judeu cristão, ele não saía mais para evangelizar. E quando ele estava ali em casa, ele orava a Deus para as pessoas se converterem. E aí, num determinado dia, chegou uma pessoa, um homem, bateu na porta, abriu, entrou. E aí eles começaram a conversar. Diz que aquele senhor que veio ali, quando ele estava orando, diz que ele tinha ido, passado assim, diversos igrejas, né? E não tinha encontrado ainda firmeza. E diz que naquele dia, que com a oração daquele judeu, conheceu aquele homem ali. A partir dali, ele se firmou com o Criador dos céus e da terra. Então aqui, Jesus ensina
sempre eu contar a história, né? De vez em quando a gente comenta, aquele homem que orou 35 anos por 3 amigos, no dia da morte do pregador, foi que um deles converteu. Como é difícil nós conversar, não é isso? E Jesus diz assim: eu oro não só por estes, isso é, que estavam em volta dele, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não rogo só por estes, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus ensinou também nós orarmos o Pai Nosso, não é isso? Mas ele ensinou também uma coisa importante aqui, que faz parte da evangelização. Ele, quando mandou os apóstolos, os 12, pregar na sua pátria, depois mandou os 70, de 2 em 2. E aí ele citou a dificuldade que eles teriam lá fora. Eu enviarei vós no meio do lobo, como ovelha no meio do lobo, como era no céu. E aí ele ensina eles a orar dizendo: pedi o Senhor da seara para enviar obreiro, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Você já fez esse pedido para Deus enviar obreiro? Né? E ainda nós que estamos também aqui de frente para lá entregar a nossa mensagem, nós precisamos da oração de vocês. Precisamos que vocês orem para Deus nos dar sempre a direção do Espírito Santo para fazer essa obra que é tão importante. Então aqui Jesus ensinou isso, né? Para que nós possamos rogar ao Senhor da seara que envie obreiro, que a seara é grande, os obreiros são poucos. Para nós concluirmos aqui, eu quero somente, aqui no caso eu coloquei concluído todos os meios de evangelização. Evangelizar primeiro a família, é isso? Não importa se a família ou se o mundo acredita na mensagem, mas o que importa é que nós pregamos. O apóstolo Paulo, ele pregando o Evangelho lá na Judéia para os irmãos lá, judeus, e conforme eles sacudiram suas vestes como sinal de rejeição da mensagem paulina, então naquele momento ele disse: eis que eu estou livre do vosso sangue, e agora eu parto para os gentios. Mas ainda quero dizer para os irmãos e as irmãs que essa questão de dizer estou limpo do vosso sangue é o seguinte: lá no livro de Ezequiel tem uma parte que diz que se fosse avisado alguém para tocar a trombeta
avisado, então ele se prevenia. E quando não tocasse a trombeta, a morte que viesse, alguém que matasse ali as pessoas, aquele trombeteiro estaria com toda a culpa, ou seja, o sangue de todos caía sobre ele. A mesma coisa é a pregação do Evangelho. Lá no livro de Ezequiel, também diz: se nós não avisarmos as pessoas e ele morrer naquela situação, somos culpados do sangue dele. E quando nós pregamos para as pessoas o Evangelho, o sangue caia sobre quem não deu atenção, mas não caia sobre a pessoa que pregou a palavra de Deus. Ou seja, esse sangue significa culpa. Então significa culpa. Por isso que eu vou falar para você, tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse assim: quem envergonhar da minha palavra e eu envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então tem palavras que nos deixam assim preocupados, porque o Evangelho se ser pregado com facilidade, com dificuldade, mas ele se ser pregado. E nós podemos pregar o Evangelho através de folhetos bíblicos, através do culto da nossa casa. Convida alguém, a pessoa vai aqui e ouve a palavra de Deus. Quando já aconteceu comigo de eu fazer visita às pessoas e fazer um comentário ali na leitura que eu faço, e as pessoas às vezes dizem assim: faz um culto lá na minha casa. Aconteceu isso. E a pessoa, e fomos e fizemos um culto lá na época, e a pessoa, como disse, não vieram para cá, mas foi para outra igreja. Isso, da nossa parte, foi feita. Então, são muitos meios, irmãos. Outra coisa que chama-se, podemos denominar de evangelização, é você convidar para a minha igreja. Anunciar a alguém, se você recebeu um milagre, conta lá fora para as pessoas que você recebeu um milagre. E assim sucessivamente o Evangelho será pregado, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, né, para a sua maravilhosa. Então aqui o Evangelho pregado fora das portas, é quando você vai pregar para as pessoas, orar para a conversão das pessoas, convidar parentes e amigos para a minha igreja, entregar folhetos, receber bem a visita na sua igreja, visitar as pessoas, ler a Bíblia, comentar com ela o que leu, ensinar aquele que chega e fica ensinar aqueles, no caso, que ainda não sabem dos comportamentos da nossa igreja, da maneira de se comportar. As pessoas que chegam com o tempo, a pessoa vai ensinando para essas pessoas. Como é que a igreja funciona? Tá bom, irmão? Isso é que eu estou dizendo no sentido de comportamento. Deus abençoe a todos. A palavra para o Pastor Jorge.